prazer enorme poder estar aqui com você nessa data tão preciosa, aniversário da casa, essa casa tão querida que realmente nos acolheu há algumas décadas atrás. Nós tivemos o prazer imenso de fazer amigos tão grandiosos, tão especiais, como a gente estamos com eles até hoje, nos dias de hoje. E quero fazer também uma homenagem aos fundadores da casa, aqueles companheiros que desde as primeiras horas estavam aqui, como o Pio, que está desencarnado, como o Clemão Martinelli, trabalhador maravilhoso da casa, fizeram muito por isso aqui, por essa casa, e deixaram marcas do coração deles aqui nessa casa. Então a gente lembra muito deles, Dona Penha, a gente lembra muito, né? Então eram trabalhadores incansáveis, que ele estava sempre, né, operante. O próprio Agostinho está ali, novinho, folha ali, ó, vai ser um trabalhador antigo da casa, que nos dá uma alegria muito grande, porque você vê que o indivíduo tem tantas décadas trabalhando, está aí firme, forte, né? E dando um bom exemplo a todos nós, mas que vai para esses companheiros da primeira hora aqui da casa, mesmo que tá aí. A Joana está aí. A Joana também está aí? Tá. Geralda, cadê? Geralda está aí? Não. Trabalhadoras incansáveis, antigas, né? Quanto tempo tem? Deve ter mais de 40 anos, né? O pessoal está batalhando, trabalhando, e a gente sabe que o quanto que eles deram, né? De carinho, de suor, né? E de bom exemplo para essa casa estar firme até hoje, né? Fazendo os trabalhos em nome de Jesus, desde sempre, né? Pois bem, é um prazer imenso mesmo. E queria lembrar a vocês que o nosso tema, para nós projetarmos bem esse tema, a missão dos espíritas, nós precisamos fazer uma retrospectiva na história, para lembrar que quando Jesus, nosso excelso governador espiritual, esteve pessoalmente aqui na Terra, apagando a sua luz de espírito puro, se fazendo homem e habitando durante 3 anos entre nós, ele veio pessoalmente trazer as balizas para fundar o reino de Deus na terra, a partir da terra dos corações. Não é isso, Alfredo? O Senhor apagou a sua luz de espírito puro, saiu dos altiplanos e veio pessoalmente. Isso é uma grandiosidade fora do comum. É algo que nós precisamos meditar a vida inteira. Tão importante foi essa data da chegada do nosso construtor planetário, nosso governador espiritual, né? Dando uma lição de humildade extrema para nós, porque apagar sua luz espírito puro e nascer num mundo de barbárie, né? Para trazer a lei de amor, não é brincadeira, né? É muito sério, e nós precisamos valorizar esse evento, que é a vinda dele, o Mestre e Senhor aqui na Terra, né? O espírito puro, conectado automaticamente, naturalmente com a vontade do Pai Criador, né? Então a gente vai valorizar isso e entender que a nossa missão como espírita reporta essa construção, de lembrar que quando ele veio iniciar, né, um auspicioso trabalho de fundação do reino de Deus na terra, que equivale a ensinar e viver a lei de amor, porque somente o amor nos liberta do sistema de evolução pela dor. Isso o espírita está sabendo, né? As obras estão aí para nos mostrar, né? A terra está em sofrimento, muita gente ainda sofre, guerras para todo lado, por causa da falta do Cristo, da falta da lei de amor que ele trouxe pessoalmente. Então nós vamos olhar, Helena, assim, a gente vai observar que todos os versículos do Evangelho, todos sem exceção, de Mateus a Apocalipse, todos eles representam uma proposta da lei de amor, não é, Márcia? Pode pegar um por um, é uma proposta de amor para nós transformar o nosso coração e, de repente, deslindar do sistema de evolução pela dor. Porque se nós não ativarmos um processo de praticar a lei do amor, nós não conquistamos essa euforia de libertar da dor. Porque qual que é a origem da dor? A origem da dor é o egoísmo, é a inveja,
é orgulho, é a vaidade, e são as inumeráveis manifestações. São elementos de defeitos que nós temos que nos leva a comprar, machucar o semelhante, nos leva a fazer bobagens, aí compra dívida, aí tem que resgatar, tem que reparar. A lei divina tem atenuantes maravilhosas em nome da misericórdia, em nome do amor, mas tem que pagar, né? Quando a gente está sem o compromisso de educar os nossos ímpetos, né? As nossas posturas ligadas ao orgulho, ligadas ao egoísmo, nós praticamos o mal. E Jesus vem exatamente combater o mal, mas combater o mal com o bem, com o amor, que não tem outra saída. A gente olha para Israel e para os palestinos, diz enquanto tiver ódio com ódio, é guerra, é dor. A hora que tiver amor, tiver bondade na jogada, muda tudo. Né? Não é uma meia dúzia que vai, mas contamina, mas essa meia dúzia que agora todo mundo até levantando, falando, não pode, isso é um absurdo, coitados, não é assim, estimulando a piedade, já é algo muito bom, que contagia, contamina as pessoas, o bem contamina, contagioso, da melhor forma positiva possível, né? Então a gente vai compreender, gente, que a lei de amor que Jesus veio pessoalmente trazer, é tudo de bom para nós e deve servir de exemplo para nós espíritas, porque nós não podemos ficar sem estudar o Evangelho, para que a lei de amor penetre e nos sensibilize. Segundo os espíritos, só de ler o Evangelho de Jesus, só de ler, se altera o seu padrão mental, se altera o seu tônus vibracional, que é muito importante, porque entranhado nesse turbilhão celular aqui está o espírito. Quem pensa e sente é o espírito, não é verdade? Então nós, antes de tudo, somos espíritos, e não homens somente, né? Então a gente vai compreender que estamos em passagem na Terra, mais um processo de angariação de experiência e aprendizado, rumo à perfeição intelectual e moral. É a nossa sina, é a lei do progresso, que é a maior determinante do Pai Criador, é a lei do progresso. Temos que progredir intelectualmente e moralmente. O espírito precisa aprender que ele tem que evoluir nos dois lados para poder compreender as coisas mais amplamente. Por que é importante evoluir intelectualmente? Por quê? Não é prioridade nossa hoje, porque nós sabemos muito bem que o nosso passado espiritual, sabendo como espíritas hoje, pelas informações que nós temos, né? Nós sabemos muito bem que nós, por vaidade, por orgulho, demos muito vazão à questão do intelecto, esquecendo da educação moral. Por isso sofremos, por isso que estamos ainda a braços com dificuldades. Mas é importante o intelecto também, porque nós vamos evoluir intelectualmente para compreender a obra divina. A obra divina necessita da evolução intelectual. Por isso que o espírita que não tem um hábito de leituras, ou curiosidades, ou vontade de aprender, de conhecer, de descobrir, está na contramão da evolução, da lei do progresso. É preciso ter essa curiosidade, é preciso ter essa vontade de estudar, porque faz parte da nossa ascensão espiritual a questão do intelecto também, embora a nossa prioridade seja a questão da educação moral. Educar nossos sentimentos, educar nossas paixões inferiores, para realmente começar a merecer um mundo melhor, através de estados íntimos melhores, ou de repente até um planeta que não seja um planeta de provas e expiações, porque hoje, em função do mal ainda predominar sobre o bem nos corações, o planeta é um planeta de provas e expiações, dou para lá, dou para cá, né? Guerras abomináveis aqui e acolá, né? É isso que nós temos que fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, está tudo certo. E agora eu queria mostrar para vocês como é que Jesus determinou que nós sejamos os construtores desse reino de Deus. Porque ele, Espírito puro, sabia muito bem, né, que nós precisamos de evoluir. Não é verdade? O Cristo, naquela época, quando ele esteve aqui, ele selecionou 12, orientou os 12, depois orientou 70, depois orientou 500. Vocês sabiam disso? Está muito bem narrado no Evangelho, está narrado no livro Boa Nova, os 500 da Galileia. É lindo, vale a pena observar, porque nós vamos entender que o Espírito Puro já tem noção que precisa de delegar.
Ele já está com a evolução pronta, ele é espírito puro. No momento do Evangelho, ele vai falar assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Depois de um certo período de ensino, de orientações imensas, ele fala assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve a não ser lançado fora e pisado pelos homens. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Transferiu responsabilidade ou não? Vós sois a luz do mundo. Antes um pouquinho ele fala assim: vós sois deuses, vós fareis as obras que eu faço e farão obras maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Olha, e a doutrina espírita revela que ele transferiu, orientou os 12, os 70, continua os 500 da Galileia, né? Continua orientando até hoje, né? Mas deixando os companheiros construir a própria luz através do trabalho edificante, inclusive pregando e dando testemunho do seu evangelho de amor em todos os séculos. Porque não sei se vocês sabem, esses 500 da Galileia, que está narrado no livro A Boa Nova, de forma muito bela, muito emocionante, vale a pena, quem não leu está perdendo, né? Os 500 da Galileia, Jesus desencarnado, depois de mais de 40 dias, em espírito, consegue, com seu magnetismo divino, juntar esses discípulos, que no total deu 500, mas ele estava incluindo os 12 e estava incluindo os 70. Na verdade, era 418 discípulos que ele juntou na praia, né? E mais os 12 e os 70 que ele, com seu magnetismo divino, atraiu para a região do Mar de Tiberíades, na praia. Aquela multidão de 500, o Senhor em espírito, porque espírito puro, gente, pode tudo. Eles fazem coisas inimagináveis que a nossa mente está longe de compreender. Mas ele falou no coração de cada um e deu um roteiro para cada um desses 500 da Galileia de trabalho em favor da humanidade. Dizendo, inclusive, que sob as bênçãos dele, esses espíritos iriam renascer em todos os séculos da terra, dando testemunho, se dando ao sacrifício para implantar a mensagem dele, e foi o que eles fizeram. Muitos desses benfeitores que a André Luiz apresenta nos livros, e a Emmanuel também, são dessa turma de 500. Aqueles iluminados, Alexandre, Calderaro, Aniceto, aquela turma de luz mesmo, com certeza, pelo menos uma meia dúzia deles, ou até mais, né, ou muito mais, né, fazem parte desse grupo orientado diretamente pelo próprio Cristo. Mas como o Espiritismo é Jesus de volta, como o Espiritismo é a terceira revelação de Deus aos homens, como o Espiritismo é o Evangelho redivivo, nós vamos entender que essa proposta que Jesus fez para os 500, ele está fazendo agora para nós, através de Emmanuel, através de Chico e através de André Luiz e esses mentores mais elevados. Né? É uma prova que Jesus está à frente do Espiritismo, é só nós observarmos a instrução dos Espíritos no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí tem uma prova cabal que quem está à frente da doutrina espírita é Jesus. Ele assinou Espírito de verdade. Imagine, vamos tentar elucidar por que o Senhor, na hora que deu a mensagem do capítulo 6, o Consolador do Evangelho segundo o Espiritismo, ele, ao invés de escrever Jesus, o Mestre, ele escreveu Espírito da Verdade, Espírito de Verdade. Por quê? Não tem problema. O catolicismo é muito forte naquela época. Eles achavam um absurdo Jesus da mensagem, mas como ele estava à frente da equipe dos espíritos luminosos que assessoraram a Kardec, ele escreveu o Espírito de Verdade. Porque ele realmente estava à frente da equipe do Espírito de Verdade. E orientou Kardec várias vezes diretamente. É só vocês observarem o livro Obras Póstumas. Tá? E está lá, relato do próprio Kardec, falando dos colóquios que ele teve com Jesus, especialmente quando ficou definido que ele era um missionário, cujo trabalho era reformar o pensamento religioso do mundo. Está lá lindo, emocionante você ver
o Espírito de verdade, que é o Cristo falando. E uma prova que nessa mensagem que eu falei para vocês, a instrução dos Espíritos, no capítulo 6 do Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Jesus, que ele fala começa na primeira pessoa. Venham como outrora, os transviados filhos de Israel. Venho trazer-lhes a verdade que dissipa as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, vem mostrar aos incrédulos que existe o Deus bom, o Deus grande, que faz com que se levantem as ondas e medrem as plantas. Sou o grande médico das almas, e vim trazer o remédio que vos há de curar. Aqueles que carregam seus fardos pesados e ainda assim ajudam os meus irmãos a carregar os fardos deles, estes são meus bem-amados. Espíritas, amai-vos o primeiro mandamento, instruí-vos o segundo. Isso é o Espírito de verdade que fala, gente. O que é o Espírito de verdade? Né? Então é muito importante nós entendermos que o que Jesus falou para os apóstolos, já que nós vamos perceber que o Consolador é Ele de volta, né? Nós vamos perceber que Ele está falando para o Espírito, que Ele tem a responsabilidade, cuja missão é semelhante à missão dos apóstolos daquela época, de pregar a luz redentora do Consolador prometido e operar na sua transformação, para que o seu exemplo seja mais do que tudo, do que 1000 palavras, porque realmente o que arrebata mesmo, nós temos muito bem um exemplo, né? E nós vamos entender que o Evangelho, gente, num todo, é uma proposta de transformação o tempo todo. O mal tem que ser combatido, o mal que reside em nós. É ele que tem que combater, não o mal exterior ou o mal do outro. É muito importante. E para nós conscientizarmos mais disso, eu quero lembrar vocês do capítulo 13 de João, né, a partir do versículo 25, se não me engano, até o capítulo 16 todinho. É a coisa mais linda, porque é do Evangelho de João, vale a pena, todo espírita estuda o Evangelho de João. O Evangelho de João é um evangelho mediúnico, um evangelho sofisticado, mais assim do ponto de vista de delicadeza, não é bem sofisticado na palavra certa. Ele é mais delicado. O João Evangelista, não sei se vocês sabem, ele tinha uma afinidade maior com Cristo. Dos 12, ele era o mais evoluído, o mais maduro espiritualmente, embora o mais novinho de todos. Né? Ele tinha uma afinidade imensa com o Senhor, entendia melhor o Cristo do que qualquer um deles. Né? Então ele escreve, a partir do capítulo 13, um movimento que Jesus fez, que nenhum outro apóstolo, nenhum outro evangelista captou para registrar. Só ele registra. O que está no Evangelho de João, a partir do capítulo 13 até o 17, não tem nada com evangelista nenhum. Porque a partir do capítulo 13, Jesus faz uma reunião com os apóstolos e começam a dar as últimas orientações para eles, revelam uma série de coisas que o outro evangelista não revelou, né? Ainda promete o Consolador várias vezes, somente nesse período, versículo 13, capítulo 13, 14, 15, 16, 17, uma prece que ele faz, no capítulo 17 inteiro uma prece que ele faz para os apóstolos, os discípulos, ao Pai, né? Mas o tempo todo nesse capítulo, em 4 capítulos do Evangelho dele, é Jesus preparando, confortando, porque em seguida ele ia ser preso e ia ser crucificado. Então ele confortando os apóstolos e prometendo o Consolador, né? Uma coisa, mas de uma maneira divina, de uma maneira especialmente maravilhosa, portentosa, que de repente, se você não ficar atento, você se sensibiliza muito, muito profundamente, porque é muito bonito, muito bem colocado, é algo divino que o João expressou. Fora umas revelações que Jesus faz que o outro evangelista não captou. Perceberam, gente? E tem um momento lá, aí eu quero chamar a atenção de vocês, tem um momento lá que Jesus fala assim: tenho ainda muito para vos dizer, olhem só, mas vós não podeis suportar agora. Mas o Consolador,
o Espírito de verdade, ou Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Guardaram? Quem que é esse Consolador? Esse doutrina espírita. Depois dessa promessa de Jesus, o mundo teve que esperar dos 8 séculos, porque a nova revelação teria que vir em bases científicas e filosóficas para libertar o Evangelho do misticismo, das crendices, sem desmerecer ninguém. Então, se perguntarem para nós, qual é o principal objetivo do Espiritismo na Terra? Nós vamos poder responder que tem vários objetivos, mas o principal deles é resgatar o Evangelho de Jesus das religiões tradicionais com crendices, misticismos e mistérios, para ser o redentor da humanidade pelo Evangelho, porque o Espiritismo, jogando luz no Evangelho, convoca as criaturas com muita seriedade para educar os seus sentimentos, porque senão não tem felicidade, não tem paz, não tem harmonia, você não vai conectar, é questão de conexão. Se você faz um bem, uma bondade ali, uma caridade, com certeza a sua vibração entra na outra faixa. O universo é todo cheio de ondas, vibrações, né, conexões. O universo é todo assim. Então, quando você faz um bem, altera, você sente prazer, nós fiz um bem, que bom. Você entra numa faixa diferente. Lê uma leitura edificante, você altera seu padrão. O problema é você manter aquilo, que tem atirar a vigilância, que é gostoso, né? Então, gente, o mundo recebeu, depois de 18 séculos, o Consolador. O Consolador está aí, né? Foi transferida a árvore dele para o Brasil, com o Dr. Bezerra de Menezes, né? E o trabalho dos desencarnados que estão sendo citados no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e nós estamos aí representantes desse Espiritismo para fazer a nossa parte e compreender a nossa missão efetivamente. Porque isso é muito sério. Nós não podemos realmente, como espíritas que já vivemos outras épocas e já vimos falar, que a maioria dos espíritas são remanescentes daquela época do Cristo ou antes do Cristo, né? Então não podemos vacilar e perder as oportunidades de fazer o bem. E não devemos assustar com as palavras do Cristo em momento algum, porque quando ele fala, ouviste que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao mal. Porque se não for assim, nós nunca vamos combater o mal dentro de nós. Não resistais ao mal. Quando te bater na face direita, apresente a outra. Não é apresentar a outra face, bate aqui não. É outra face de homem renovado, de homem comprometido, que não importa de levar desaforo para casa, não importa. Porque se você habitua a não apelar, não revidar, você acaba construindo a humildade. Se numa sequência de vida, de anos dessa encarnação, você que era sempre carrancudo, levava desaforo para casa de jeito nenhum, né? Dava o troco na hora, estava na ponta da língua a resposta quando você se sentia ofendido, você não vai construir humildade. E a humildade é a única virtude que desativa o orgulho e seus filhotes. Quem são os filhotes do orgulho? Prepotência, crueldade, maldade. São filhotes do orgulho, presunção, insensibilidade humana. As guerras abomináveis não são frutos do orgulho. O camarada não tem dó, não tem piedade, está empossado do poder, não quer nem saber. Porque falta essa sensibilização do coração dele, né? Então, de maneiras que, quando Jesus fala, não resistais ao mal, é você resistir ao mal com o bem. Não adianta você ter a ilusão que na violência, no embate, você vai ativar alguma coisa em você. Esse é o grande condão do Evangelho. As virtudes que Jesus ensinou, elas desativam, elas sistematicamente sendo exercitadas, elas desativam as virtudes, os negativos que você tem dentro de si. Os defeitos, as paixões inferiores, desativam. Se você não ficar só com flashes, porque o que acontece é que a gente vê muito, né, em nós espíritas, flashes de humildade, mas na hora que pega não lembra de nada, né? Mas já está bom, já tem flashes de humildade, está bom, não pode deixar sem nada, né? Aquela crueza, aquela postura radical, né, de não sensibilizar, não condoer com a dor do outro, tem que tomar cuidado.
Se você não condói, para começar, se você não condói com um cão faminto, magrelo na rua, você pode começar a se pensar. Porque se você não condói com um cão, vai condoer com semelhante. Muito difícil. Então é muito importante você se condoer com esse sentimento do outro. Ah, não pode ajudar o povo da Ucrânia, lá que está levando bomba dormindo. Reza para eles. Peça ao mentor daquele país para levar energia sua. Vai ser um pouquinho de nada, mas vai ajudar alguém. Alguém vai receber e vai ficar bem. Você não pode fazer mais nada. Né? Lá em Gaza, a mesma coisa, crianças levando bomba, fome. Não dá para fazer nada. Você precisa lamentar, orar. E pedir Jesus para sensibilizar o coração dos líderes. Nas nossas preces, lá nas nossas reuniões IPH, que nós temos várias, reuniões online, a primeira coisa que nós fazemos é pedir para Jesus sensibilizar o coração dos líderes. Vivem empossados no poder transitório, que daqui a pouco ele vai morrer de vergonha. Né? É só ele puxar a perninha dele, ele vai embora, e chora, e lamenta, mas foi tarde. O prodígio deu para mais de 1000 anos. Já pensou? Convido vocês a lerem uma história não, um relato de irmão X, no livro Cartas e Crônicas, chamado Kardec e Napoleão. Napoleão Bonaparte tem uma história fantástica de queda moral, depois de uma assistência espiritual imensa, ele não podia cair. Mas a vigilância foi grande, deixou a vaidade tomar conta, e o poder tomar conta dele, ele fez bobagens que a espiritualidade conversou com ele antes. Não faça isso. Não faça, porque se você não cumprir os compromissos assumidos aqui no mundo espiritual, você vai ter séculos de choro e lágrimas. Agora, se você cumprir o que está prometido, inclusive o Kardec ia nascer 4 anos depois, né? Você vai, se você cumprir o que você prometeu de proteger o Consolador, e quem vem trazer o Consolador, você vai ter uma vida de luz e muitas alegrias infinitas vão vibrar na sua alma. Mas, ao contrário, é sofrimento para séculos, porque não foi brincadeira, né? O companheiro fez guerras com morreu mais de 1 milhão de pessoas naquelas guerras napoleônicas, né? É um horror. Então, gente, a proposta do Evangelho é clara. É preciso tomar uma postura e educar o nosso sentimento, porque Jesus sabia muito bem que nós não tínhamos condição de construir esse amor, porque o amor que construído, né, é que ele nos liberta do sistema de evolução pela dor. Mas esse amor, assim, de forma intensa, nós não temos. Então Jesus deu o caminho das pedras. Qual o caminho das pedras que ele deu? Qual o passo a passo que ele deu? Ao nascer, gente, ele já trouxe a humildade e a simplicidade. Ele chegou a dizer claramente para nós, em metáforas de vários tipos de linguagem, que o amor é semelhante à construção da humildade, da simplicidade, da bondade. Elas me focam no amor, indulgência, compaixão, piedade. Você construir isso dentro de você, você constrói um amor naturalmente, porque essas virtudes, se realmente conquistadas, elas vão desativar naturalmente o seu eu ruim, o seu homem velho, as suas predisposições inferiores. Vai ser, se você insistir. É uma tarefa fácil? Não é, porque o céu também não é barato, não. O céu, né, tem um preço, e o preço que é mais justo do mundo, porque se você que construiu essa complicação interna quando você esteve no poder, porque a questão nossa é essa. A grande maioria dos espíritos, segundo o benfeitor Emmanuel, o André Luiz não estou lembrado direito qual dos dois, o grande problema do ser humano é que nós, mesmo os espíritas, principalmente os espíritas, por que não, né? Todas as vezes que tivemos reencarnações com poder, com liderança, experienciando na liderança, com poder, com riqueza, nós nos demos muito mal, porque é assim mesmo. Quem não tem os padrões do amor construído dentro de si, quando ele vai experienciar com poder, com riqueza, com autoridade, machuca o semelhante, escraviza, tortura, né? E naquela presunção de ser maior e melhor, acaba comprando dívidas muito grandes por muito tempo. Não é verdade? Então, quando a gente lembra do Evangelho, não podemos assustar. É aquilo, não é estáis ao mal. Quando te pedirem o vestido, quiser tomar o vestido, dê para ele a capa. Já nos fala assim, na sequência. Quando pleitearem o vestido, quando quiser tomar seu vestido, dê para ele a capa. Não dá para ele a capa? É para desengraçar, para cortar o mal pela raiz. Isso corta o mal.
Igual o muçulmano foi atrás do Gandhi, então aquelas guerras fratricidas na Índia, que chegou a separar o Paquistão da Índia, né? Era como uma covardia, uma brutalidade que houve a guerra civil entre os hindus e os muçulmanos do Paquistão, que hoje é o Paquistão, né? Aí um paquistanês, um muçulmano chegou chorando, molado, totalmente destruído, porque um hindu tinha matado os filhos dele. Aí o Gandhi falou com ele assim: só tem uma maneira de você ficar em paz. Ele rolava no chão de dor e de revolta. Só tem uma maneira, meu filho, você adotar um órfão hindu que passou pela mesma situação do seu. Aí eu achei que o Gandhi tinha que ficar doido. É pagar o mal com o bem. Adiantava ele ficar relutando, querendo vingança, querendo tudo? Não adiantava, pelo contrário. O mal gera mal, a violência gera violência. Então a proposta do Evangelho é essa. Quando Jesus fala, se alguém quiser, se alguém te obrigar a dar uma milha, ande com ele 2. Entendam a metáfora do Senhor. Essas são as chaves do reino. Você falou aí que Jesus deu o caminho das pedras. E é muito interessante esses ensinos que Jesus dá, são as verdadeiras chaves do reino, naquele diálogo com Pedro. Eu te darei as chaves do reino. São essas orientações. Reconcilia depressa com o seu adversário, depressa. Olha, o Cristo falou, gente. Ele está nos vendo. A vibração dele está conosco aqui, está em todo lugar. O Cristo, seu halo vibracional é igual de Deus para o universo, está em toda parte da Terra. Né? Se alguém te obrigar a dar uma milha, ande com ele 2. Reconcilia depressa com o seu adversário, enquanto ele está a caminho. É depressa, porque de repente, se você tem um adversário e não reconcilia com ele, você talvez vai ver ele só daqui a 300 anos. A trama das reencarnações, às vezes, é complicada. Vocês não viram recentemente uma situação em que, já sei, do circo de Niterói que pegou fogo em 1960, 62, se não me engano, que matou mais de 1.500 pessoas queimadas lá em Niterói. Essas pessoas que resgataram, o André Luizão de Campos traz no livro, se não me engano, Cartas e Crônicas também, que esse pessoal foi um pessoal que matou os cristãos covardemente na cidade de Lyon, onde o Kardec nasceu. Olha, eles, com muita covardia, com muita sadismo, eles pegaram os cristãos, naquela época os cristãos eram muito perseguidos, né? Jogaram resinas inflamáveis, crianças, famílias inteiras, e levaram para o circo e encheram o estádio e vibravam quando as crianças corriam, queimadas, aquele negócio todo. Um horror de covardia, de crueldade. É a brutalidade do homem quando não tem o Cristo no coração. Não tem piedade, não tem indulgência, não tem compaixão, né? E eles resgataram 1.500 anos depois, não, quase 2.000 anos depois, em 1962. Bastante. Então a gente não sabe por que esse pessoal veio resgatado tanto tempo depois. Nós não sabemos, nem tudo a gente sabe, né? Mas o mestre Campos deixa claríssimo, irmão X, que esse pessoal, o pessoal do circo de Niterói que morreram, são aqueles que trucidaram os cristãos. Inclusive ele conta em detalhes como é que eles trucidaram os cristãos. É horripilante, mas didaticamente importante para nós, né? Mas enfim, quando Jesus fala reconcilia depressa, tem que levar essa questão. Porque muitas vezes a gente vê até uma casa espírita diminuir a frequência ou até fechar por falta dessa postura, né? Uma vez um amigo nosso, falando de um diretor de uma casa muito, muito conhecida, lá em Belo Horizonte, contou para nós que estava na sala dele, da presidência, no centro, quando um companheiro, também diretor, chega e começa a bater na mesa dele, e fulano, o Beltrano é isso, só objetivos complexos, complicados. Batia, ele é complicado, que é isso, que absurdo, ele não vale nada, mais de um dia ele é complicado. Aí o companheiro falou, peraí, mas você está na casa espírita, amigo. Se fosse a sua casa, você não poderia ir como espírita, você não podia fazer isso.
que Jesus falou quando você tem um problema com um companheiro, com um amigo, com um adversário? Chama ele em particular e conversa. Não, mas ele não merece, o que ele tinha feito? Ele boicotou minha reunião, ele fez uma situação lá que o pessoal da reunião desse outro foi toda para ele. Né? Ele cantou a pedra antes, mas foi uma jogada meio complicada mesmo, né? Mas olha você, olha que falta de consciência espírita, falta de consciência, falta de entender a nossa real missão na Terra. Companheiros, diretores da casa, os três, um é presidente, os dois eram diretores. Batia na mesa, e fulano não vai nada, ele esvaziou minha reunião, eu não sei que absurdo e tal. Aí esse companheiro muito experiente fez um trabalho, chamou os dois numa conversa, deu uma aula de evangelho para eles muito legal. Eles ficaram muito envergonhados, cada um ficou vermelho mais que o outro, né? E parece que plantou uma semente maravilhosa, porque é isso aí. Não pode, nos verdadeiros absurdos, não adianta você, porque se nós não adotarmos o Cristo, hoje eu sou chorando de vítima, amanhã eu sou algoz, porque se eu sou ofendido, se eu sou machucado e não perdoo, ou não compreendo, né? Porque às vezes a espiritualidade faz isso aqui para colocar um inimigo na minha vida, numa casa espírita, no mesmo trabalho, na mesma tarefa, para começar um resgate, para começar construir uma simpatia, que eram inimigos ferozes. Lutaram no umbral durante 50, 100 anos, um querendo torcida ao outro, está lá nas obras andrelistas contando. Laudemira ficou mais de 100 anos lutando contra os adversários dela, no Livração e Reação. A espiritualidade teve que fazer uma força-tarefa para resgatá-la, que ela fez muito bobagem quando poderosa, criou muito adversário, muito inimigos, e eles não deram paz para ela quando ela desencarnou. O livro mostra uma das reencarnações dela no Brasil, a última, um trabalho de parto terrível, complicado, que se a espiritualidade não entrasse em cena para poder ajudar ela no parto, nós nem ficamos sabendo, né? Mas eles mostram para nós lá no Livração e Reação. Laudemira, amiga da rainha Sofia, não sei o nome da rainha, e tinha muito poder, porque é amiga da rainha, e fez bobagem daqueles que não podia fazer. Agora, o espírita que sabe que não cai uma folha da árvore que Deus queira, se um indivíduo atrevido, desaforado, apareceu na sua frente, você não vai poder matar no peito e ser indulgente, compreendendo que ali às vezes está um mecanismo para poder você reajustar com ele, um familiar, né? É triste quando você vê uma pessoa, eu rodeio a baiana, eu estou saindo de casa amanhã. Por quê? Não estou aguentando o povo lá, não. O povo lá, você programou o encontro com eles para reajustar. Se você não reajustar agora, só daqui 500 anos, dá para você? Aí vem que planta o remorso, que é triste na vida espiritual, né? A questão do remorso, a questão do arrependimento. A pessoa é um vazio, um deserto que ela vai enfrentar. Complicadíssimo. E a maioria das pessoas, quando lê o Evangelho, capítulo 5 de Mateus, e Jesus fala assim: ouviste e foi dito aos antigos, amarás o vosso próximo e aborrecerás o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei aqueles que vos odeiam, bendizei aqueles que vos maldizem, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, porque assim sereis chamados filhos de Deus que está no céu, que faça com que seu sol se levante para maus e bons, e sua chuva desça para justos e injustos. Se vos amardes somente aqueles que vos amam, que galardão tereis? Não fazem assim também os publicanos? É Jesus te convocando à libertação. Para você começar, ainda que você não consiga amar o inimigo, porque, gente, a espiritualidade é tão fina conosco, que ela entendeu que o nosso problema de amar o inimigo ia ser uma coisa complicada, que é perigoso, então deixa de lado o livro. Não. Ela criou um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, só sobre amar o inimigo. Então é possível amar o inimigo perfeitamente, não é a mesma maneira que você ama seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, não. O inimigo tem uma maneira peculiar de ser amado, para depois amar de verdade. Que o inimigo que você tem hoje, com certeza, se ele está querendo te acertar ou te prejudicar, você prejudicou no passado.
Não tem dúvida. Né? Porque o espírito em prova com pessoas ou em provas outras, né, tem que compreender. É resgate, é anteparo que foi planejado antes de reencarnar. Se uma pessoa vem e te bate no rosto e Deus permitiu, tem alguma coisa que Deus não permite. Deus não permite, não cai uma folha no árvore, sendo que Deus não permita. Agora, se você bateu, você levou aquele bufetão e não pôde encarar que ele era muito grande, não vou vingar, complicou, porque você resgatou. Vai comprar de novo? Vai. Então, é falta do Cristo. Né? Amais vossos inimigos, bendizei aqueles que vos maldizem. É muito importante essa postura de não se incomodar com a maledicência e vai lá bem no troco falando bem. É um desafio? É, mas é imprescindível. Se não for assim, não vai ter céu para nós. Se não desativar os processos de revide, de vingança no íntimo, não vai ter céu. Né? E essa questão do relacionamento é tudo. É com o marido, com a esposa, com o filho, com o colega de trabalho espírita, com o trabalho profissional. O verdadeiro lugar para você fazer caridade é fora da casa espírita, do ponto de vista mais ampliado, para você se libertar, porque a chance que você vai ter de fazer caridade e de repente semear com uma postura nova dentro do seu trabalho é maior do que na casa espírita. Aqui, grande maioria está comprometido já de fazer o bem, de segurar no peito, até chora nos cantos, mas não é vida. Não é verdade? Teve uma vez que eu cheguei com a Ângela numa cidade, tinha uma moça chorando, né? Aí a outra abraçou com ela e falou assim: liga não. Ele é assim, estouradão, mas ele tem um coração branco. Eu só tenho um filho do ruim, você lembra? Eu só tenho o filho do ruim. Gente, o diretor da casa, o presidente da casa espírita. Porque o espírita que não compreendeu a proposta do Evangelho, não entendeu a proposta do Espiritismo. Porque se você perguntar para nós qual que é o objetivo maior, é trazer o Evangelho como instrumento didático e pedagógico de educação da nossa alma. Qual o principal objetivo do Espiritismo? Retirar o Evangelho de Jesus das conotações místicas, né, e misteriosas e de crendice e trazê-lo como instrumento didático de educação moral da alma, pedagógico. E Jesus é um pedagogo de excelência, um divino pedagogo. Por que escolheram Kardec para ser codificador? Pedagogo de primeira, educador espetacular. Novinho já substituiu Pestalozzi em Verdun, na Suíça. Aos 9 aninhos, a mãe dele atravessou a fronteira da Suíça com a França e foi parar lá na escola do Pestalozzi, matriculou ele. Ele aprendeu, já tinha do passado, porque foi Jan Hus na República Tcheca, 200 anos antes, que era um educador fantástico, religioso, foi morto na fogueira, vivo, porque ele começou a contrariar as ideias da igreja romana, que era muito forte, muito ignorante naquela época, mais ainda, né? A Santa Inquisição não deu mulher, foi por Jan Hus, que é o Kardec. Está no livro Leon Denis na Intimidade. Um livro pequenininho, mas muito revelador, coisas fantásticas vai ver lá. Mas enfim, o Kardec era um educador por excelência. Naquela reencarnação como Kardec, ele fez vários trabalhos pedagógicos, inclusive para o governo francês, e ganhou uma pequena fortuna, que foi onde ele pôde sustentar durante um período bom de trabalho pela revelação espírita. Né? Embora o Espírito de Verdade tinha dito para ele que ele não suprir ele das questões mais básicas seria não te amar. Falou para ele. Lindo, né? O Kardec perguntou: obrigado, estou dedicando integralmente para a questão do Espiritismo. Corro o risco de faltar alguma coisa para mim? Não. O Espírito de Verdade falou com amor, com isso. Né? Não te suprir com essa questão básica seria não te amar.
Embora ele viesse a trabalhar tanto, né, Chiquinho? Ele trabalhava na questão da doutrina, Mas antes respondendo também. cartas, né, do mundo inteiro, recebendo pessoas que vinham procurar, tirar dúvidas, né? Naquela época era assim. Né? Mas vamos ressalvar que ele já era mais velho, né? Naquela época, 50, 54 anos, era considerado uma pessoa velha. Então ele já tinha trabalhado muito, senão pode parecer que o Kardec não trabalhou e ficou Não, só trabalhou muito, sim, É isso que eu claro. quero dizer. Tanto é que eu falei antes que ele fez um grande trabalho na reforma do ensino na França. Passou muito aperto financeiro por conta de um tio, né? Que tinha, Isso antes da revelação espírita, né? Isso. Mas ele estava certo em perguntar, né, se ia faltar alguma coisa, porque ele já tinha passado um apertinho lá atrás, né? Será que eu vou apertar mais ainda nesse trabalho imenso que eu estou fazendo aqui, né? E espírito superior é outra coisa, né, gente? Aguenta mesmo, só, às vezes pintam as dúvidas, mas ele acaba se colocando no lugar certo. Tem 3 livros escritos pelo Van Tuyl, que teria sido presidente da União Espírita Brasileira, e quem me emprestou foi a Joana. E eu li os 3 livros e dei várias aulas de evangelização graças a esse livro. A História e a Vida de Allan Kardec. Lembra, Joana? Joana, fazendo história aí, né, Joana? Eu lembro direitinho. Mas então, gente, é isso aí. Nós temos que entender que a proposta do Evangelho é tudo para nós, para o nosso compromisso educacional, porque não existe outra saída, né? Nós vamos entender que quando Jesus escolheu Allan Kardec, ele escolheu exatamente um educador. Porque se nós falamos que o Espiritismo tem um compromisso de educar nossas almas pela nossa vontade, claro, tem que aderir. Se eu quiser ser grosso, né, ser franco demais, franqueza segundo o Chico, é falta de educação espiritual. Né? Não precisa ser francão, aquela nossa linguagem, né? A questão é você cultivar uma mansuetude em todas as situações, que você tem adesão da espiritualidade para te proteger. Agora, se você realmente quer ser impetuoso, relembrando seus tempos de liderança, de império, de outras coisas mais, aí você vai se comprometer com o risco de perder novamente a reencarnação. Isso o espírito não pode aceitar para ele. Né? Tem que realmente ficar atento, vigilante, porque não é fácil educar os nossos ímpetos, né? De arrogância, de prepotência. Em casa, com o filho, você manifesta a prepotência, que lá fora é um perigo. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado para em casa mesmo, junto com os seus, que te amam, né? Já fazer esse exercício para quando acontecer uma oportunidade lá fora, né? Não ser diferente, passar no teste fundamental. Né? É muito comum você ver, igual eu falei, situações delicadas, né? E a obra espírita está repleta de casos, de médios falidos que deram vazão, né? A questão material, né? Empolgaram, encantaram com a riqueza do mundo e acabaram se dando muito mal depois de um projeto belíssimo, projetos fantásticos. Tem um caso da casca de banana, não sei se vocês lembram, quem leu, muito interessante, se não me engano, no livro Contos Desce da Outra Vida, que o indivíduo veio com um projeto para tomar conta de 2.000 crianças, e a espiritualidade falou com ele lá no mundo espiritual: nós vamos te dar tudo. A hora que você precisar de recursos materiais, vai surgir. Porque seu compromisso é com 2.000 crianças. E deram um aparato de apoio para ele, inclusive espiritual, de entidades, né? E o mentor dele, o tal de Eliseu, empenhado, fez um programa. Quando ele estava aqui na Terra, encarnado, que começaram a soprar no ouvido dele o compromisso, ele captou direitinho, né? Então precisa de recursos. A espiritualidade trouxe os recursos para ele, dinheiro, doações, começou a aparecer para todo lado, porque a obra dele seria resgate para ele em nome do amor, que ele tinha potencial do trabalho, porque assim, olha que beleza, o indivíduo tinha dívidas espirituais terríveis, mas se propôs a pagar com amor. É no conto A Casca de Banana, no livro... Eu acho que é nesse livro aqui, Contos Desce da Outra Vida, chama Casca de Banana. Joga no Google, você que sai direitinho para você. A Casca de Banana, né? Esqueci o nome dele, do personagem, do protagonista. Só sei que esse companheiro, ele começou a ver muito dinheiro, começou a deixar de lado a obra.
que ele ia trabalhar ajudar a resgatar na rua das 2.000 crianças. Ela estava chegando lá no mudante, ele começou a desviar o dinheiro. Pra você ter ideia, o trabalho era tão fantástico que até o corpo físico dele foi trabalhado de maneira diferente do ponto de vista da fortaleza interior, do sistema imunológico, entendeu? A espiritualidade fala até isso. Deus é tão bom, sua misericórdia é tão maravilhosa, que o indivíduo dotado de dívidas espirituais se comprometeu a pagar com amor, com trabalho, então não ia passar nada daquilo que ele proporcionou no passado, só por causa dessa obra. Aí, quando ele viu, né, que estava entrando muito dinheiro fácil, ele começou a desviar para outros negócios, para empreendimentos. Então, quando ele acordou, passou-se o tempo, aconteceu muita coisa, vale a pena vocês lerem, viu? Ele foi ver um negócio de manganês, já no final do livro, né? Ele saiu de uma limusine, daquelas bem, ele já estava rico, né? Cheio de negócio, só negócio, não de negócio, né? Deu vazão à questão. Esqueceu comigo, e o Eliseu desesperado, o Eliseu tinha, mesmo ele entranhado já na questão material, já perdendo a reencarnação, o Eliseu implorando ele, lembra do compromisso, lembra, tirava ele do corpo ao dormir, lembra de conversava com ele, né? Mas ele descendo do automóvel um dia para ver um negócio grande de manganês, que eles queriam de ferro, né? Ele pisa numa casca de banana e vai igual um patinho assim, bate com a nuca no paralelepípedo, e ali começou a doença, fratura, começou a pegar febre alta e depois sepse e acabou. Hemorragia, né? Cerebral. Hemorragia cerebral. Desencarnou, mas quando ele começou a desencarnar, ele olha para o lado do Eliseu chorando. Aí ele lembrou tudo, ótimo. Ele ficou super emocionado, pedindo a Deus. Ele falou, não me dá mais um tempo, Senhor. Aí o Eliseu, chorando, em prantos, falava com ele, não, agora não tem jeito mais, meu filho. Acabou. Agora só na próxima. Ele, olha que estúpido que é. Gente, de coisas simples. Uma postura de não querer enfrentar o mal que existe em nós, pode dar nisso, dar numa situação dessa. Né? É muito sério. Esse companheiro foi orientado, foi planejado para ele, e com ele pedindo para ser o presidente da casa espírita, alternadamente umas 3, 4 vezes, para poder resgatar como meia dúzia num período, meia dúzia no outro, e ele não pratica o evangelho por uma questão de desleixo, né? E tem um desleixo também, né? As obras espíritas estão fartas de exemplos de companheiros que levaram a coisa muito na flauta, não levaram o compromisso educativo, porque se não tiver compromisso educativo, vai falar o atrevido, vai falar o vingativo, vai falar aquele que tem uma presunção de grandeza muito grande. Isso tem que ser combatido com uma postura educacional, com vigilância. É a proposta do Cristo. Por isso Jesus fala, não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz à terra, vim trazer a espada. Ou seja, a paz é uma conquista. A espada é o instrumento que você vai lutar para matar o homem velho. Você não pode deixar ele interferir, você não pode deixar ele ser protagonista da sua vida mais. Sempre foi. Né? Aí quando você começa a observar que quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, em 1857, em Paris, vejam bem, hein? Isso é muito sério para nós espíritas. Quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos em Paris, 17 de abril, se não me engano, de 1857, ali iniciou a Era do Espírito. Ali iniciou a Era da Fé Raciocinada. Ali iniciou a junção da ciência com a religião. Ali iniciou a fase de transição. Os Espíritos determinaram que ia durar 200 anos. E essa fase termina em 2057. E está naquele livro, Pinga Fogo. Pinga Fogo a partir do programa, eles fizeram um livro. Está no livro Pinga Fogo essa informação. Então, em 2057 não está longe, pouco mais de 30 anos, não é? Daqui a pouco nós somos, o Espírito tem que entender, talvez, não, com certeza, essa reencarnação
na véspera de terminar a transição, é a mais importante da sua história evolutiva. Ele não pode chegar lá no mundo espiritual da mesma maneira que ele chegou aqui. Né? Ou seja, sem construções nobilitantes. E o que liberta é a construção, as construções nobilitantes. O estado da... Para onde que eu vou quando eu desencarnar? Sabe, dá para saber. Você vai, quando se eu desencarnar hoje, para onde que eu vou? Dá para saber. O estado de alma fala, estado mental e estado íntimo. Predomina em mim o quê? Uma dissimulação, uma postura de miserávelzinho, ou de repente não me toques, de poucos amigos. Dá um quadro mental. Ninguém vai levar a gente para lugar nenhum na vida espiritual. Nós somos atraídos para regiões superiores ou inferiores de acordo com o meu estado mental. Caridade, bondade, compromisso com a dor do outro, compromisso com a família, ok? Sensação de dever cumprido. Isso tudo leva você em situações distintas na vida espiritual. Né? Não adianta a gente sair daqui com pouquíssimas obras inclusive internas, é só fora. Sopa, né, que é importante, né? Caridade material é importante, que é um caminho para você fazer caridade moral, que pesa realmente, que você induz o indivíduo a novas posturas, porque o espírito é eterno, gente. Nós não podemos esquecer, né? A eternidade nos aguarda, o infinito nos acena, né? Então nós temos que entender que daqui a pouco nós somos dentro mesmo. Você vai levar daqui a 50 anos, ok, mas 50 anos vai chegar, né? E nós temos de realmente ficar atentos, especialmente porque conhecemos muito do Evangelho. Gente, quem é que tem a noção que nós temos, né? Do mundo espiritual? Quem é que tem? Quando eu falei do objetivo da doutrina espírita, né? Além de resgatar o Evangelho do Senhor, né? Ele tem compromisso, como fez, né? De equacionar o problema do ser, do destino e da dor. O Espiritismo equacionou o problema do ser, do destino e da dor. Revelou as leis morais e revelou o mundo espiritual como o mundo principal e causal. E sua supremacia absoluta sobre o mundo físico. Quem não captou isso nas obras de André Luiz tem que ler de novo. Você tomar uma consciência forte, porque você é espírito. O mundo espiritual é que manda. Vê nos livros da Ação e Reação que eu falei do caso da Lumira, quando ele chega no hospital, tem espíritos encarnados que é servidor da vida espiritual para todo lado. Um na portaria, outro ali inspirando a moça que atende, outro lá dentro da enfermaria, e vários assessorando os médicos. É impressionante. O mundo espiritual é o mundo que está em todo, a supremacia dele é absoluta. É muito mais desencarnados operando do que encarnados, 4-1 mais ou menos. Né? Então, o nosso mundo real é o mundo espiritual. Aqui é um pálido reflexo de lá, segundo os Espíritos. Né? Então, a missão dos Espíritas está nessa condição de ajudar Jesus a mudar o mundo, a conscientizar o planeta, ajudar a construir o reino de Deus no coração de cada um, pela nossa maneira de ser. Não precisa sair daí pregando, achando que eu vou converter ninguém, não, mas o meu exemplo, o pregar a palavra ajuda, uma palavra bem colocada, levanta uma alma talvez para a eternidade. Já tem, né, tem inúmeros casos, muitos exemplos, que é pura verdade. Né? A palavra tem poder. Né? O próprio Cristo, quem usou mais a palavra do próprio Cristo? Agora, segundo os Espíritos, né, a palavra do Cristo é a palavra de Deus. E ele é o médium de Deus. Então, por isso que tem que olhar o Evangelho com muito carinho. O Novo Testamento tem que ser observado com muito carinho. Inclusive tem vibração própria, tem luminosidade própria em qualquer lugar. Nossos olhos carnais que não dá para ver. Mas desencarnado nós vamos ver o Evangelho na prateleira, vamos ver luz nele, porque ele está impregnado ali com o pensamento do Cristo. Como as obras, principalmente do Chico e do Kardec, estão impregnadas pelo pensamento do Cristo. Não é o Evangelho escrito literalmente, mas metaforicamente,
colocado ali, porque essa é a proposta do planejamento do Chico e do Kardec. Debulhar o Evangelho, trazer essa postura para nós, para compreender que quem salva é o Evangelho. O Espiritismo tem objetivos, como eu disse, de equacionar o problema do ser, do destino e da dor. Né? Tem que revelar o mundo espiritual, mas o principal é o Evangelho, que reforma, que vai reformar o pensamento religioso do planeta. Né? Perguntaram para Emmanuel: o Espiritismo será uma religião do futuro? Perguntaram para Emmanuel: o Espiritismo será a religião do futuro? Emmanuel: não, olha só. Mas será o futuro das religiões. Porque o Espiritismo está na natureza. Os 15 princípios fundamentais do Espiritismo estão na natureza. Qualquer indivíduo de boa fé não vai poder contestar sem pesquisar. Então você não vai ter como crença geral, mas as religiões vão aderir à situação, à revelação do mundo espiritual, à revelação das leis morais, porque são da natureza. Mas será crença comum, segundo a pergunta 798 do Livro dos Espíritos. E também do Consolador. No Emmanuel fala no Consolador e está no Livro dos Espíritos também. Exatamente. Porque a pergunta 798, gente, o Kardec pergunta para os Espíritos: o Espiritismo será uma crença geral ou vai ficar circunscrita a alguns homens? Aí os Espíritos respondem: será a crença geral e marcará nova era na história da humanidade, pois está na natureza e chegou o momento de fazer parte dos conhecimentos humanos. Então, é uma questão de tempo. E quando você olha o mundo ocidental, especialmente a Europa, né, o mundo velho em geral, você vê que está faltando Cristo mesmo. Tem um Cristo, mas na versão espírita. Eu sei muito bem que a espiritualidade está trabalhando, mas eu gostaria de ver mais. Por exemplo, todos os países da Europa têm centro espírita já. Vários, na Alemanha, só de volta fundou 17. Só o Divaldo. Fora os outros companheiros que estão lá, né? Que estiveram por lá e fundaram. Então, até no Japão tem, eu procurei saber, eu olhei na internet, com o nome do ligado ao Chico Xavier, achei bacaninha para danar. Mas eu queria ver queria ter horas de ver, eu certamente governo, de ser desencarnado, né? Essa profusão de divulgação, porque as igrejas lá estão virando discoteca, na Europa, né? Oráculo já viu já? Então, gente, é isso aí. Missão dos Espíritas: ajudar o Senhor a transformar o pensamento religioso do mundo e trabalhar os corações, tendo o Evangelho como instrumento didático e pedagógico de educação moral da nossa alma, sem apressões, né? Com livre-arbítrio bem atuante, mas com boa vontade, com vontade de servir e ser útil, porque isso ajuda a prevenir depressão, né? Sensação de fazer o bem, estar sendo útil, né? E fazer o bem é uma sensação realmente que vai nos ajudar muito. Paz para todos, eu agradeço profundamente a oportunidade. Você vai fazer a prece. Quem vai fazer? Você. Agora ou depois? Agora. Agora? Gente, então vamos elevar os nossos pensamentos. Vamos agradecer. Senhor Jesus, nosso meigo e amado Mestre, em nome de Deus, nosso Pai, nós pedimos permissão para interromper o nosso estudo dessa noite. Que possamos, Senhor, sair daqui fortalecidos na fé e fortalecidos também na esperança de dias melhores. Que os ensinamentos que nós recebemos nessa noite abençoada possam mais uma vez reforçar os nossos propósitos cristãos, nos levando a conscientizar mais uma vez que somente a luz do conhecimento espiritual e a prática do seu evangelho de amor nas relações humanas é que nós conseguiremos conquistar a paz e a alegria que tanto precisamos. Nós te rogamos, Senhor, que abençoe os corações sofredores e desalentados da terra. Abençoa também, Senhor, os corações dos líderes do planeta, ligado à política e ligado à belicosidade.
que do seu coração, Senhor, magnânimo, possa espargir energias que venham sensibilizá-los para a caridade, para a compaixão e para a piedade definitiva. E assim, Senhor, agradecidos pela bendita oportunidade do aprendizado, rogando que o Senhor possa nos inspirar cada dia para definirmos bem na nossa mente a nossa missão aqui na Terra, nós queremos interromper, relembrando aquelas vossas divinas palavras, quando o Senhor falou amorosamente aos discípulos e à multidão: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, crede também em mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Seja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre.